Olá, queridos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você, amém? Gostaria de compartilhar com você um texto hoje que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Esse João foi discípulo de Jesus, não é? Um daqueles que Jesus chamou para andar com ele, e ele obteve muitas experiências com Jesus e escreveu o seu Evangelho muito pautado em muitas declarações a respeito de Jesus, acerca dele próprio, né? João que escreve, por exemplo, que eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, como vamos ler hoje, eu sou a ressurreição e a vida, né? João trouxe a nós esse informativo bíblico de uma forma maravilhosa a respeito daquilo que Jesus Cristo disse acerca de si mesmo, obviamente para nos ensinar acerca do nosso Mestre. Em João capítulo de número 6, a partir do verso de número 2, Jesus tem um diálogo com a multidão que nos chama muita atenção e que serve para a nossa meditação hoje. Vamos lá? João capítulo 6, verso 22 diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguia nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, que significa mestre, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram então: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dar-nos sempre desse pão. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vós já disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vier a mim, pois desci do céu não para a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de Deus, meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Interessante perceber esse texto, porque esse texto fala sobre uma multidão que foi ao encontro de Jesus depois que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse é o contexto histórico inicial para a nossa reflexão. Vale lembrar que Jesus, ainda aqui nessa região ali da Galileia, nessa região ali onde nós conhecemos que Jesus fez muitos milagres e muitas obras maravilhosas, Jesus ele havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes. E a multidão, segundo o texto de João, se fartou, com aquele banquete, não só aquele banquete físico, mas também um banquete espiritual, porque a gente acredita que Jesus multiplicou pães e peixes depois de ter ensinado muitas coisas maravilhosas à multidão. E depois que Jesus multiplicou os pães e deu de comer para tantas pessoas, a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos partiram para Cafarnaum, e a multidão, quando percebeu que Jesus não mais estava ali junto a eles, a multidão fez o quê? Foi ao encontro de Jesus. Pegaram seus barcos e foram para o outro lugar onde Jesus havia ido. E chegando aquela multidão toda,
Jesus estava numa sinagoga. A Bíblia diz isso também aqui em João capítulo 6. E quando aquela multidão chegou ao encontro de Jesus, eles logo, ficaram felizes. Mas Jesus fez uma grave acusação contra eles. Jesus questionou o porquê eles estavam indo ao encontro de Jesus. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você nessa reflexão. Se a gente fizesse uma pergunta para a nossa reflexão hoje, seria: até quando você andará com Jesus? E essa foi a pergunta subliminar que Jesus fez àqueles discípulos que estavam seguindo ele naquele momento. Jesus, ele faz uma interrogação com relação ao porquê aqueles homens estavam seguindo Jesus. E se você ler o texto, você vai ver que no verso 26, Jesus diz que aqueles homens estavam buscando ele porque eles se fartaram de pão e de peixe. E nós buscamos a Jesus muitas vezes dessa mesma forma. Nós buscamos a Deus muitas vezes e temos um relacionamento com Deus muito por causa dos benefícios que Deus pode trazer à nossa vida. Nós somos pedintes de natureza ao Senhor, não é verdade? Só que qual é a qualidade do nosso relacionamento com Deus? Até onde, até quando nós vamos andar com Jesus? E Jesus questiona a multidão, fala: olha, vocês estão me buscando porque vocês querem novamente encher a barriga. Novamente vocês querem se fartar de pão e de peixe. Vocês querem viver sobre regalias. Vocês querem o benefício de não trabalhar mais. O próprio Jesus diz: trabalhai, mas não pela comida, e sim pela comida que dá para vocês a vida eterna. Jesus diz aos discípulos que aqueles que os seguiam, que ele era o pão da vida e que ele era o alimento que precisava ser buscado, ansiado, assim como pão e peixes que aqueles homens estavam buscando. Aqueles homens foram capazes de pegar barcos e atravessar cidades, margeando o chamado Mar da Galileia, para ir ao encontro de Jesus para comer. Mas será que aqueles homens fariam a mesma coisa para ter relacionamento com Jesus, relacionamento espiritual, para receber de Jesus o alimento espiritual, para receber de Jesus a graça do conhecimento, a graça da sabedoria divina, a graça da palavra que acerta a nossa vida, que muda os nossos passos e endireita o nosso relacionamento com Deus? Aqueles homens não estavam buscando Jesus por isso. Aqueles homens estavam buscando Jesus simplesmente pelos benefícios que aquele homem maravilhoso estava proporcionando a ele. Será que nós somos diferentes no nosso tempo? Será que nós também não buscamos a Deus para que Deus nos dê aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos? Será que não é o desejo da nossa vida, os sonhos, os ideais que nós temos no nosso coração? Será que não são estes fundamentos balizadores do nosso relacionamento com Deus? Será que nós também não estamos buscando a Deus só para ficar pedindo? Talvez não pão e peixes, mas ficar todos os dias clamando a Deus e buscando a Deus para que Deus resolva os nossos problemas que todos os dias nós teremos? E será que será esse o nosso relacionamento com Deus? E quando nós formos interrogados, fomos colocados na parede como aquela multidão foi? Jesus, ele diz uma coisa maravilhosa, ele diz: olha, vocês estão buscando por causa do pão, mas eu sou a coisa mais importante que vocês deveriam buscar e vocês não têm o mínimo trabalho, o mínimo esforço para de fato andar comigo, para de fato aprender de mim e compreender que eu sou a vida eterna, de que eu sou o pão da vida que alimenta a alma do indivíduo e leva ele para Deus. E Jesus, quando ele começa a falar sobre isso, ele questiona os judeus, porque os judeus ficavam: qual é o sinal que o Senhor está dando para nós de que de fato tu és o Cristo? Qual é o sinal que o Senhor está dando para nós de que de fato nós precisamos confiar no Senhor? Quase irônico, quase sem explicação essa afirmativa, porque Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, Jesus tinha acabado de ensinar coisas maravilhosas,
uma sabedoria que na época de Jesus não se tinha, porque Jesus veio como o próprio Deus ensinando coisas maravilhosas das quais nós meditamos até hoje. Imagina a multidão ouvindo isso. Mesmo assim queriam sinais. E eles lembram de Moisés, falando, olha, Moisés deu o maná para nós. Moisés provou ser de Deus porque nos deu o maná. E qual é o sinal que o Senhor dá de fato que o Senhor está conosco e que o Senhor enviou a você para ser o nosso Cristo? E Jesus diz, eu sou a prova viva da vontade de Deus. Porque aquele que crê em mim terá a vida eterna e será ressuscitado no seu último dia, ou seja, no dia da nossa partida, a Bíblia diz que nós ressuscitaremos assim como Cristo ressuscitou para uma vida de glória junto com Deus. Só que quando Jesus disse isso aos seus discípulos e disse que não mais alimentaria o desejo humano deles de comida, mas que veio para alimentar a alma e o espírito deles para que eles tenham uma vida transformada e endereçada junto a Deus, sabe o que aconteceu? Muitos discípulos foram embora. Muitos discípulos de Jesus, se você ler isso, foram embora. Se você ler a partir do verso número 60 do capítulo 6, diz assim, ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura. Mas, sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse, isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem e para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem iria traí-lo. E a Bíblia diz que aquelas pessoas começaram a ir embora. E Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, os 12. A multidão foi indo embora. Os 12 ficaram. E Jesus pergunta a eles, a partir do verso 67, vós também quereis retirai-vos? Também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou a palavra de vida eterna. O trecho ele é maravilhoso porque quando você percebe a frase de Simão Pedro, quando você ouve Pedro falando a respeito de Jesus, você entende que Pedro havia compreendido o valor de Cristo Jesus. Pedro compreendeu que aquele Cristo, o Cristo que estava andando com eles, era de fato o próprio Deus andando com eles. E isso foi significativo para Pedro nesta frase, quase que dizer para Jesus, olha, nós não vamos a lugar nenhum, porque só tu tens a palavra de vida eterna, ou seja, só o Senhor é de fato alguém vindo de Deus, que de fato nos ensina aquilo que Deus deseja. E nós não o abandonaremos, nós não o deixaremos, mesmo que o Senhor não multiplique, mesmo que o Senhor não traga para nós pães e peixes. Porque o nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento pautado naquilo que o Senhor vai ficar nos dando, e sim está pautado naquilo que o Senhor é. O Senhor é o Cristo. Essa é a resposta de Pedro uma vez também a Jesus. Quando muitas pessoas falavam que Jesus era Elias, que Jesus era um profeta, que Jesus era um espírito, a multidão falava sobre Jesus, e Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo no Novo Testamento significa o ungido, ou seja, aquele que veio da parte de Deus para fazer a obra que Deus designou ao Emanuel, ao Messias no mundo. Pedro dá uma declaração que prova de fato que Pedro havia compreendido quem era Jesus e qual era a sua missão. Por que buscamos a Jesus? Por que buscamos a Jesus?
Nesses períodos de dificuldade que nós temos enfrentado, nesse momento estamos na pandemia do coronavírus, muitas pessoas estão clamando a Deus, muitas pessoas estão orando, muitas pessoas estão buscando a Deus todos os dias, com oração, com joelho, fazendo vários momentos durante o dia, clamando ao Senhor para que o Senhor nos dê resultado, que resolva essa dificuldade que nós temos enfrentado no nosso mundo. A pergunta é, compreenda que esse período vai passar. Cremos, em nome de Jesus, que esse período vai passar. Entenda que, se não acontecer nada comigo e nem com você, e depois? E depois? Entenda que nós estamos orando, clamando a Deus para que Deus derrame a cura sobre o mundo, derrame um remédio, um tratamento, enfim. Aquilo que Deus preparar para nós, para nos ajudar nesse momento. Mas e depois? Qual vai ser o nosso relacionamento com Jesus? Será um relacionamento pautado justamente nesse problema? Ou seja, Jesus resolveu, meu relacionamento com Ele acabou, eu vou viver minha vida e Jesus no céu vai viver a sua existência. Esse é o relacionamento que Jesus deseja conosco? Qual tipo de relação que nós temos tido com Jesus? Será que é uma relação muito parecida com você sentado à mesa, fazendo um pedido a um garçom? Não é? Eu sempre faço essa analogia. Será que o nosso relacionamento não está transformando Jesus num garçom? Com o menu aberto, pedindo a Jesus, Jesus, eu quero meio quilo de graça, 250 gramas de amor, 150 gramas de perdão, dá aí 50 gramas de compaixão, 25 gramas de misericórdia. Será que não é esse relacionamento que nós estamos tendo com Jesus? A gente senta e espera ser servido pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Cristo? É esse relacionamento que Jesus Cristo deseja ter conosco? Não. E o texto deixa isso claro, a multidão seguia Jesus pelos benefícios que Jesus Cristo podia oferecer a eles e não pelo que Jesus Cristo era. E esse é o grande problema nosso. Nós nos relacionamos com Cristo muito pautados naquilo que nós queremos e não naquilo que Jesus Cristo é. A nossa confiança em Jesus, ela está muito mais vívida hoje, nesse período que estamos vivendo, por causa dos problemas que temos enfrentado. Mas muitas vezes esses problemas, assim como esse e muitos outros no passado, e cremos que passaremos por problemas também no futuro, outros problemas surgem, a nossa fé aumenta e depois que as circunstâncias passam, parece que passa também o nosso amor, a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso compromisso com Jesus. É tudo que Jesus Cristo não queria e por isso Jesus Cristo falou, olha, busquem o pão que salva a vida de vocês. Porque circunstâncias terrenas, de saúde, de dinheiro, de felicidade, de prosperidade, são tão pequenas e tão passageiras que se tornam insignificantes, principalmente com relação à nossa eternidade e principalmente com a nossa relação com Cristo. Nós buscamos Jesus como Jesus fosse obrigado a dar todas as coisas para nós. E não é assim que funciona, infelizmente. Jesus deseja que tenhamos comunhão com Ele, relacionamento íntimo, uma vida de dependência, uma vida de amizade. Jesus mesmo disse também no Evangelho de João, eu não chamo mais vocês de meus servos, falando com os discípulos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto recebi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E isso também serve para nós, porque Jesus, por meio dos seus discípulos, revelou para nós, assim como aos seus discípulos, hoje por meio dos escritos, tudo o que Ele podia com relação a Deus. Tudo que Ele conhecia e podia oferecer a nós, Ele ofereceu e os seus discípulos registraram isso. E essa frase continua se encaixando aos discípulos de Jesus também nos dias de hoje. Nós podemos ser amigos de Cristo porque Cristo revelou a vontade de Deus a cada um de nós. Mas qual é o nosso relacionamento com Jesus? Qual é a qualidade desse relacionamento nosso com Jesus? Até quando nós vamos nos curvar e orar e pedir a Jesus graça, misericórdia e bondade? Até quando? Até passar os problemas que nós vivemos? Até passar os problemas sociais que enfrentamos? Até quando? Qual é o tipo de relacionamento que nós temos com Jesus? Esse é o desafio
Essa é de fato a reflexão que a gente precisa fazer. Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com o meu mestre? É um relacionamento, muitas vezes, querendo, desejando aquilo que está lá no íntimo do meu coração? Um relacionamento meio barganhoso, se é que posso usar essa palavra? Será que não é um relacionamento de muito pedido e pouca devoção, pouca adoração, pouco compromisso ou quase nenhum? Não é esse o tipo de relacionamento que Jesus deseja ter conosco. O relacionamento que Jesus deseja ter conosco é um relacionamento vívido, cheio da presença dele plena em nós por meio do seu Espírito. Senão, ele é o pão da vida, mas que não vai alimentar a nossa alma. Só vai, pela bondade dele e pela misericórdia dele, em muitos momentos dos nossos pedidos, justamente pela sua misericórdia, atender desejos e vontades que nós temos e que nós ansiamos, assim como tantas coisas que nós pedimos, que nós ansiamos, que nós clamamos e que hoje nós não damos valor mais porque passou e o passado a gente não vive mais. E tantas coisas que nós já vivemos, que nós já buscamos, quantas coisas a gente não quis comprar na vida, que hoje está engavetado, está guardado, que a gente não usa, e assim também são muitas circunstâncias da nossa vida. Qual é o tipo de relacionamento que nós vamos ter com o Mestre? Um relacionamento onde eu coloco Ele Senhor da minha vida e eu me torno amigo e servo dEle para viver com Ele durante toda a minha história terrena? Ou eu sou só um pidão, como uma criança no supermercado que não pode ver nada, que fica pedindo para Jesus, esperando que dos 54 pedidos feitos, como uma criança no supermercado, que talvez o Pai me atenda em pelo menos 2. Que tipo de relacionamento nós vamos ter com Jesus? A multidão, que buscava Jesus pelos benefícios, e quando foi chamada a responsabilidade, foi embora? Ou os discípulos de Jesus, do qual ele mesmo disse que não ficaria mais multiplicando pães e peixes. E os discípulos falaram: não, Senhor, tu tens a palavra de vida eterna, tu és o Cristo, nós vamos continuar contigo. Quem nós seremos? Parecidos com Pedro e os discípulos, caminhando com Jesus, mesmo que ele não atenda a todos os desejos do nosso coração, porque nós cremos que ele é o Cristo, a verdade, a vida, a salvação, aquele que nos leva a Deus, aquele que nos salva, que nos redime, ou o nosso relacionamento com Deus vai ser um relacionamento onde nós esperamos que Ele atenda os nossos desejos. Que essa reflexão possa ser feita todos os dias no seu coração, para que de fato o nosso relacionamento com Jesus seja o mais sincero, mais verdadeiro, mais honesto e mais agradável a Ele possível, porque de fato Ele é Cristo, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é o Emanuel, Ele é aquele que pagou um alto preço pela nossa vida para ter relacionamento conosco e que o nosso relacionamento seja muito maior, muito mais forte, muito mais consistente do que só um relacionamento de um pidão diante de Deus e diante dele. Vamos orar? Deus, eu quero pedir a Deus que o nosso relacionamento com Jesus não seja um relacionamento pautado naquilo que Ele pode nos oferecer, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é, ó Deus, aquele que está sentado à tua destra, aquele, ó Deus, que o Senhor constituiu de todo poder e que, ó Deus, tem capacidade sim, pela tua misericórdia, pela tua bondade, de atender os nossos pedidos. Ó Deus, nós queremos ter um relacionamento com teu Filho, com a pessoa de Cristo Jesus, que seja verdadeiro, que seja autêntico, que seja pautado na verdade, na honestidade, na integridade, ó Deus. Nós queremos que o Senhor nos abençoe para que de fato consigamos viver dessa maneira. Nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor dirija a nossa vida e que a nossa vida não seja como aqueles discípulos, ó Deus, tantos aqueles, ó Deus, que viveram junto a Jesus, que perceberam quantas coisas maravilhosas, ó Deus, que Ele realizara, mesmo assim foram embora quando foram chamados à responsabilidade. Que sejamos, ó Deus, servos fiéis, honestos e íntegros, que consigam, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, viver agradando ao Senhor Jesus Cristo todos os dias. E assim nós oramos, ó Deus, e assim nós clamamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua vida e que consigamos ter um relacionamento com Jesus
forte, verdadeiro e sincero, tendo Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Deus abençoe. Tchau, tchau.